Capítulo 21. Água doce. 11 de julho de 2019. O estômago de Daniel rosnou de leve, apenas para avisar que estava vivo. Passará o dia inteiro com a barriga vazia. Não dormia fazia muito tempo. No espelho do retrovisor do carro, ele percebeu os primeiros indícios das olheiras que demoravam, mas chegavam. Talvez devesse tomar os últimos 2 comprimidos de dormir, mesmo sabendo que, àquele ponto, eles não fariam efeito. Precisava tentar. Tinha passado o restante da tarde dentro do carro, depois de limpar aquela mancha nojenta de sangue. Usou o Kindle para baixar uma versão digital de Romeu e Julieta, mas terminou de ler a tragédia sem encontrar pistas. Criou uma conta falsa no Grindr e mapeou a cidade. Para sua surpresa, até que havia um bom número de caras para uma região no meio do nada. No entanto, não havia fotos nem informações suficientes por perfis. Sérgio e Mauro sorriam no app, em perfis separados, cada um exibindo o rosto e o título Buscamos a 3. Fora eles, uma mulher trans mostrava o rosto e alguns usuários de mais idade em um raio de distância para além de água doce. Por volta das 8 horas da noite, Daniel foi em busca do drink prometido por Sérgio. Na verdade, procurava loucamente por uma porção de pastéis ou salgadinhos. Como o Google Maps não mapeava quase nada da região, Daniel precisou pedir informação até encontrar seu destino. O bar da garagem não tinha esse nome à toa. Ficava mesmo na garagem de uma casa de 2 andares, no final de um beco que ele nem lembrava existir. Daniel sempre tinha evitado aglomerações e inferninhos, mas ali, no meio daquele labirinto opressor chamado Água Doce, o bar da garagem, com seu letreiro de neon e as rodinhas de jovens jogando conversa e fumaça de cigarro fora, soava como o melhor lugar do mundo após um dia conturbado. Estacionou um pouco mais à frente, evitando olhar para as becas acusadoras no assento de trás, e andou até o interior do estabelecimento, atraindo pouca atenção. A música techno combinava com as lâmpadas de neon num tom cafona. Sérgio, por trás do balcão, exibia um avental preto. Dezenas de garrafas gordurentas com bebidas alcoólicas acumulavam-se pelas prateleiras ao redor. Uma jovem de pele muito clara e cabelo rasteiro dividia o espaço com Sérgio, sentada à frente da tela de um computador. Como foi o dia de trabalho? Perguntou o barman. Tudo certo? Daniel acenou com a cabeça e tentou sorrir, os olhos procurando o menu. Fico feliz que você tenha vindo, disse Sérgio, animado. Vim buscar meu drink grátis. Opa! Sérgio foi até o canto onde a colega trabalhava e puxou um livreto preto. Tem um menu aqui. A primeira bebida é sempre por conta da casa. Ah, esta é Joyce. Daniel acenou para a jovem. Ela retribuiu com um sorriso. Você é jovem demais para ser um investigador, disse ela. Daniel revirou os olhos. Será que alguém não sabia o que ele tinha ido fazer ali? Ele era jovem demais para ir embora assim, foi o que Daniel decidiu responder. Sérgio e Joyce concordaram com gestos breves e silenciosos. Joyce largou o caixa e foi até Daniel, debruçando sobre o vidro e diminuindo o tom de voz. Aqui você pode fumar, beber, fazer o que quiser, tá? O que acontece aqui fica aqui. É nosso esconderijo. Daniel consegue isso. Gostou daquilo. Passou os olhos pelo lugar mais uma vez. Na verdade, era uma garagem bem legal e descolada. As paredes destacadas acrescentavam rusticidade ao visual de um modo alternativo e agradável. No menu encontro opções baratas para o que estava acostumado na capital de São Paulo. Pediu pastéis de shiitake com batata frita e cerveja de limão com coentro. Comprou um cigarro de maconha no próprio balcão e depois foi até a esquina para fumá-lo. Quando percebeu que, droga, precisa disso? Perguntou Melissa com um isqueiro e um gloss na mão. A jovem do cabelo vermelho cacheado e armado usava um short curto, moletom com o Mickey estampado e um par de tênis desbotados. Os lábios brilhantes e melosos. Daniel reconheceu-a instantaneamente. Pensou mais 2 vezes se fumar um baseado ali queimaria sua reputação como jornalista. No final, apertou o foda-se. Jornalistas nunca tiveram boa reputação. A garota que se joga na frente de carros. Melissa abriu um sorriso, caminhou até ele e acendeu seu baseado. Ele agradeceu e ofereceu o primeiro trago a ela. Não, eu tô bem, dispensou ela. E eu não me jogo na frente de carros, tá? Me joguei na frente do seu. Daniel tragou e soltou a fumaça que se juntaria à nuvem local. Quer tanto assim aparecer na imprensa? Ué, normalmente não tem nada de interessante nesta cidade chata, disse ela. Estou atenta às oportunidades. Tem mais de 18? Perguntou Daniel, olhando-a de cima a baixo num relance. Por que isso faz diferença para validar o depoimento ou porque você não gosta de novinhas? Perguntou ela, com um olhar brincalhão. Daniel tragou outra vez. O corpo parecia saudar a fumaça e a noite. Foi tomado pela vontade de correr. Isso faria com que ele se sentisse em casa, definitivamente. Endorfina. Você gosta da Cora? Perguntou ele. Se dá bem com ela? Melissa ponderou a pergunta e brincou de rolar o vidrinho de gloss entre os dedos. Ela é legal. Uma mulher muito guerreira. Eu gostaria de ser como ela, talvez. Mais bonita e menos cafona. E a galera toda do teatro pensa que nem você? Sei lá, respondeu ela, balançando os ombros. Acho que os inimigos dela não estão ali. Estão no resto da cidade. O que quer dizer? Patrick, o filho dela, respondeu Melissa. Ele é gay assumido, e isso incomoda as pessoas por aqui. Daniel assentiu. Sabia muito bem disso.
Sabe o que eu não entendo? Perguntou ele. Por que o teatro ficou lotado se tanta gente era contra o que ia acontecer ali? Entende? Se você não curte, cai fora. Melissa riu. Se você estivesse aqui antes de tudo acontecer, as coisas fariam mais sentido para você, disse ela, parecendo repentinamente mais madura. As pessoas queriam ver. Não queriam ouvir falar. Ninguém estava ali pela inauguração do teatro. Elas queriam ver o que ia rolar na peça. Era tudo. O filho do apóstolo beijando um cara. Teve propaganda? E precisou? Disse ela, rindo. Na mesma semana em que a gente recebeu o texto, a cidade inteira já sabia. O vereador chegou a ir no ensaio e mandar parar tudo, sabia? Daniel gostaria de anotar aquilo e pensou se conseguiria se lembrar da informação no dia seguinte, tendo dado uns tragos no baseado. É por isso que eu digo que ela é uma mulher forte. Imbatível, disse Melissa. Se eles pudessem, comeriam ela viva. Mas ela foi até o fim. Daniel tragou uma última vez antes de o cigarro se apagar sozinho. Não faz sentido ela fazer isso tudo em protesto pela vida do filho se só atrairia o caos, disse Daniel. Ou você acha que os conservadores da cidade deixariam de ser homofóbicos por causa de 2 horas de peça? Ela queria confronto. Nunca poderia imaginar que uma pessoa vinda da cidade grande pensaria assim, disse ela, olhando para Daniel com certo desprezo. A gente acreditava, sim, no papel da arte. Da expressão. Isso muda as pessoas, sim. Desenvolve pensamento crítico e faz ela refletirem. Daniel observou-a agitar com um gesto ressentido os cabelos avermelhados. Concordou com a cabeça de leve, cruzou os braços. Acho que você tem razão, disse ele. Não quis ofender. Sou uma mulher poderosa demais para me sentir ofendida com tão pouco, disse ela, olhando novamente como se fosse um pedaço de carne. Será que você é como a maioria dos homens desta cidade? Tem medo de mulheres dominantes? Daniel observou-a dos pés à cabeça, refletindo sobre a pergunta. Não sabia, de verdade, o que responder. Lembrou-se de Melissa em seu papel na peça. Interpretava a ama de Júlio. Deviam ter passado semanas ensaiando juntos, ela e Patrick. Acha que o filho da Cora ajudou Romeu a conseguir o veneno? Tentou ele. Ela não gostou de não ter recebido sua resposta. Ajudar? Patrick é um egoísta hipócrita puxa-saco da mãe e que só se importa com o próprio umbigo. Ela apontou o gloss na direção dele como se fosse uma arminha de laser. E eu sou uma feminista. Ele franziu a sobrancelha, tentando entendê-la. Digo, não é porque eu me espelho na Cora que aprovo tudo o que ela faz ou deixa de fazer, entende? Feminismo não é sobre acobertar cegamente o erro de uma pessoa só porque ela é uma mulher. Daniel esperou que ela continuasse. Se eu te desse uma informação, você prometeria conseguir algum contato para mim na cidade grande? Quis saber ela, brincando com o glossário. Procuro uma oportunidade para continuar atuando, entende? Ele fez que sim. Tenho amigos que podem te ajudar. Temkemi prometer sigilo absoluto. Se eu te contar o que sei e descobrirem que isso veio de mim, posso perder o pouco que eu tenho. Prometa. Eu prometo. Melissa estudou-o por um tempo. A dúvida convertia-se em finas dobras na testa, mas, por fim, ela destampou o gloss, pintou os lábios com aquela cola brilhosa e resolveu dizer. Eu vi quando o Patrick saiu da boca de cena, depois que o alvoroço começou. Ele estava extremamente perturbado e, não sei explicar porquê, é só esse meu jeito de querer meter o nariz em tudo, mas eu fui atrás dele. Daniel sentiu um calor subir pelo pescoço. Um mau presságio. Viu alguma coisa? Eu tive medo, disse ela com um olhar vago. O Romeu tinha acabado de. Aquela merda aconteceu no palco. Tava todo mundo sem norte. Melissa balançou a cabeça como se desistisse de falar. A guerra que travava consigo mesma chegava a ser visível. Eu apenas o segui em direção aos camarins, mas ele estava indo para outro lugar. Para a sala da mãe. Ele viu você? Ela fez que não. Posso ser bem sorrateira quando quero. Acho que por isso eu vi o que vi. Diz logo, pelo amor de Deus. Melissa brincou com o peso do corpo e encarou, saboreando o momento e deixando Daniel descobrir que ela narrava sua história por puro prazer. Era uma arma de verdade, disse ela. Ele segurava com todo o cuidado do mundo. E, quando chegou na porta da sala da Cora, ela estava trancada. Ele xingou, olhou para os lados, eu me escondi. Tenho certeza do que eu vi. Ele deu uma olhada na arma e não era cenográfica. Daniel e Melissa se encararam por longos segundos. Ele percebeu que agora o lábio dela estremecia de leve. Se não estivesse reagindo à lembrança do medo, merecia o troféu não dado a Cora. Eu nunca te disse isso, falou ela. Tenho sua palavra? Ele fez que sim. Ela selou os lábios dele com os dela e deixou-o na esquina, de volta para o bar. Capítulo 22. Água doce. 11 de julho de 2019. Daniel ainda tinha a cola do gloss de Melissa nos lábios quando abriu a porta de casa com um tanto de dificuldade. Carregava nos braços uma pilha gigante de becas alvas. Pensou em calcular cada passo milimetricamente para não fazer nenhum ruído, mas de nada adiantou. Ednalva estava sentada no sofá, com respirações prolongadas, enquanto uma enfermeira tomava sua pressão. Os olhares das duas sobre Daniel contrastavam. A enfermeira exibia traços de pena. Ednalva, de odio reprimido. Daniel tragou o ar e prendeu-o no pulmão, liberando-o com cansaço. Trancou a porta, desejou boa noite baixinho e apoiou as becas sobre uma das poltronas acolchoadas. Ednalva acompanhou tudo com os olhos.
Não quis checar o resultado de sua pressão, por isso expulsou a enfermeira com um gesto. A mulher baixou os olhos, recolheu suas ferramentas. Daniel nada falou, apenas atravessou a sala e subiu as escadas. Murda. Ele tinha prioridades. Precisava falar com Galáctica. Tinham que descobrir onde Patrick se escondia. Uma arma de verdade não verificada na cena do crime soava como o suficiente para a reabertura do inquérito. Seu tempo estava acabando ali. Não poderia ser atrapalhado pelas armadilhas da família. Todavia, a sombra da mãe perseguiu-o até o quarto, encostando a porta atrás das costas. Foi a única coisa que eu te pedi. Participar desse momento comigo e com sua família, disse ela com a voz ácida, moída. Daniel virou as costas para a mãe, nervoso. Ela arrastou as pantufas pelo chão de forma lenta. Mas você não está aqui para se reintegrar, não é mesmo? Você também pediu que eu trouxesse o dinheiro do meu. Cale-se quando eu estiver falando, ordenou ela, sem elevar a voz. O peso empregado em cada palavra carregava anos de ofensa pulverizada. Você nunca ficou satisfeito por me envergonhar uma única vez. Quis fazer isso de novo. Foi para isso que você veio? Daniel respirou com dificuldade. Como era mesmo o mantra? Sua família esperando por você e enquanto isso você xeretava a vida. Quer falar de família? Daniel finalmente encarou a mãe. Os músculos tremulavam de nervoso por baixo da pele. A voz saiu vacilante, mas forte o suficiente. Que família? Não tente virar o jogo para você, Daniel. Não é porque você saiu daqui, fez faculdade e conseguiu diploma que agora você é mais inteligente do que a gente. É isso o que você acha? Eu nunca achei nada disso. E o que custava assistir à cerimônia do teu sobrinho? Precisava nos envergonhar dessa forma? Você disse que levaria as becas, e o que eu vejo diante de mim é um homem sem palavra. Sem honra. Ednalva cuspiu no chão na direção do filho. O gesto atingiu-o por dentro e, prestes a explodir, ele colou os dentes para barrar o ódio dentro de si. Eu odeio homem sem honra, disse ela. Você quer saber por que eu não fui naquele maldito ritual? Soltou ele. A ira resplandecente em seus olhos. Porque eu sou doente. Esta cidade me deixou doente. Tá entendendo? Ela olhou enojada. Negou com a cabeça. Achei que você tivesse mudado, Daniel, mas eles ainda perseguem você. Daniel disparou até uma das paredes e socou-a com toda a força. Voltou-se e apontou para a mãe como se carregasse uma arma letal. Você não sabe nada sobre mim. Eu estava responsável por aquilo, e essa é a única coisa que eu sei fazer na minha vida, protestou ela com a voz aguda, deixando-o arrepiado. Entreguei uma tarefa a alguém em quem eu deveria confiar. Você poderia ter feito isso. Pelo seu sobrinho. Por mim. E o que você já fez por mim? Ednalva olhou abismada. A ofensa nas feições. Eu resgatei você quando ninguém te queria aqui. Eu achei você. Limpei você. Trouxe você de volta. Fiz seu pai te aceitar outra vez. Eu salvei você. Você não fez nada além da sua obrigação. Eu passei meses internado em uma clínica. As vozes na minha cabeça nunca foram embora. Elas levaram um pedaço da minha memória, e agora eu sinto que... Daniel sentiu a voz morrer, envergonhado pela exposição. Não importa. Ednalva examinou-o com seriedade no olhar. Inspirou e expirou com pesar. Então ergueu as mãos para alcançar o rosto do filho, acolhendo-o em palmas frias, velhas e tristes. São as vozes do demônio, sussurrou ela. Estão dentro de você. É estranho, porque é a sua voz que está aqui, disparou ele de volta, incendiado pelo ódio reprimido. A sua e a do meu pai. São vocês os demônios? Ednalva sustentou o olhar do filho. Uma lágrima cristalina escorregou-lhe pelas rachaduras da pele. Ainda com o rosto de Daniel preso nas mãos, ela disse, às vezes, eu acho que Deus não é tão misericordioso assim. Se ele tivesse realmente misericórdia de mim, teria me poupado de ter um filho como você. Capítulo 23. Água Doce. 12 de julho de 2019. Daniel se jogou na madrugada em busca de um refúgio para sua alma conturbada. O suor escorrendo pela cabeça, os músculos das coxas em movimentos brutos e certeiros, em busca da endorfina. Correr em Água Doce não era como correr em São Paulo. Ali os cachorros latiam, cabeças brotavam nas janelas e as lâmpadas amareladas dos postes projetavam um aspecto pouco convidativo. Ainda assim, não achou outra coisa capaz de resgatá-lo das palavras da mãe. Enquanto corria e ganhava doses de adrenalina por desafiar o perigo na calada da noite, Daniel viu um carro de ambulância deixar o bairro. Anotou na mente que o ambulatório de Água Doce seria o próximo lugar a receber sua visita. A unidade móvel passou por ele. Tinha um lado um tanto amassado na dianteira. Ele saudou a motorista do carro, sem resposta. Seguiu para seu destino. A Rua do Cigarro tinha esse nome porque uma marca de cigarros havia comprado todas as casas e terrenos da extensão, montando um conglomerado. A fábrica faliu e todas as instalações se tornaram sombras da noite para pegação. Um verdadeiro motel gratuito para jovens mais ousados atrás de liberdade, e também um ponto interessante para as míseras prostitutas do bairro. Várias vezes a igreja tentou demonizar o local e fechar aquela rua sem saída, porém a fábrica abandonada continuava ali. Mal iluminada, mas, para Daniel, reluzente. Mesmo com os anos passados, tudo estava no mesmo lugar, constatou Daniel. Uma garota de programa se aproximou em poucos segundos, abrindo a jaqueta. Num tubinho de oncinha, ela exibia pernas grossas e depiladas. Carne nova,
disse ela. Oi, tem um isqueiro? A mulher não demorou para acender seu cigarro de tabaco. Ele acenou e seguiu, demonstrando conhecer o lugar. Pulou o mesmo muro de sempre, que dava acesso à área dos relógios de eletricidade. Dali, só precisou pular para uma escada de ferro e subir um dos edifícios. 5 andares. Quantas vezes ele e Romeu haviam feito aquele mesmo exercício na adolescência? Lá do alto, tudo era nostálgico. Daniel se deitou de barriga para cima sobre o prédio mais alto. Inspirou, expirou. Mentalizou a ansiedade como uma fumaça pronta a escapar de seu corpo e esvair pelo ar. Pensou em ligar para a Galáctica e cobrá-la pelas informações que tinha pedido sobre Cora, mas isso não terminaria bem. Precisava esperar. A contagem dos dias o aterrorizava. A sensação de estar aprisionado às suas próprias decisões. Eu odeio homens sem honra, ele se lembrou. Podia voltar para casa e sua psicóloga, fingir que tudo não passava de um sonho mal contado, mas tinha uma missão. Antigamente, um cara subia até aquele edifício com ele nas tardes de domingo para ouvirem música juntos e assistirem ao pôr do sol. Às vezes fumavam juntos. Às vezes um deitava sobre o peito do outro, e ali ficavam em silêncio por mais de uma hora. Podiam aproveitar a quietude juntos por longas horas. As palavras importavam menos do que os gestos. Os gestos às vezes resumiam-se à mão de Daniel pelos caracóis na cabeça de Romeu. Às vezes era o beijo suave carimbado por Romeu no pescoço do amigo. Não o fazia delirar ou algo parecido. Parecia a renovação de um selo ressaltando o quanto se amavam. Mesmo assim, Daniel tinha ido embora, e agora Romeu poderia ter sido assassinado. Observado pelas estrelas, Daniel conseguiu dormir por, pelo menos, 5 horas. Acordou com o calor do sol, que finalmente havia aparecido para saudá-lo em sua terra natal. De volta à casa dos pais, Daniel esbarrou em Ivan e Lucas logo na entrada. Bom dia, tio Daniel, disse o sobrinho, com o nostálgico uniforme escolar. Havia uma mudança aqui ali, mas ainda lembrava sua infância. Ivan apenas o ignorou. Lucas seguiu o pai em direção ao sandeiro prateado estacionado na entrada, não sem antes piscar para o tio com um dos olhos. O gesto surpreendeu Daniel, mas ele não teve tempo para achar legal, já que as fuças de Ivan acumulavam toda a raiva e desprezo do mundo. Apressada e mal-humorada, Lisa também passou por ele sem se dar o trabalho de cumprimentá-lo. No cordo, Daniel como uma lata de Pringles em menos de 5 minutos. Abriu o computador e começou a escrever sua história. Tinha o suficiente para começar, mas o texto não passou de um bom rascunho cheio de buracos mal resolvidos. Quando deixou para lá, já era noite. A cabeça doía. As latas de Pringles espalhadas pelo chão. Deitou, esticou as pernas, ignorou os barulhos na casa, aguardou uma chamada de Galáctica. Se ela não desse notícias, interrogaria todos os atores até descobrir onde Patrick tinha se enfiado. Uma nova olhada no vídeo ajudou Daniel a constatar que a arma utilizada no terceiro ato, definitivamente, não era a mesma dos outros. Assim, concluiu que Patrick não sabia que a arma utilizada depois do último sinal, até então presa na cintura de Romeu, era uma pistola de verdade. Só suspeitou disso quando percebeu a morte de Romeu. Ali, naquele tablado maculado, percebeu que alguém tinha tramado para os dois. Afinal de contas, a peça terminaria com o tiro da pistola atravessando-lhe os miolos. A teoria parecia incompleta. Daniel podia enxergar um largo e óbvio furo. Afinal, se Patrick surpreendeu-se com a arma e se estava correndo perigo, por que esconderia o objeto da investigação da polícia? Por que Cora acobertaria a ação? Seu celular tocou, bloqueando seus devaneios. Ele correu para atender Galáctica, mas, para sua surpresa, o visor dizia, Jéssica. Já foi engolido por sua família? Perguntou ela. Daniel levou um tempo para entender o que ela queria dizer. Ah, BOM. Tô tentando sobreviver, respondeu ele. E você? Tudo bem? Sim. Quer jantar aqui em casa? Não conseguimos conversar desde que você chegou e tal. Daniel gostou da ideia. Além disso, precisava comer algo além de batatas e amendoins. É bondade sua me tirar daqui um pouco. Venha quando quiser. Já tá tudo adiantado. No banheiro do andar de cima. Daniel passou pelo menos 20 minutos dizendo as lágrimas quentes do chuveiro deslizaram por sua pele. Elas pareciam externalizar o que ele não conseguia, o choro. Arrumou-se de preto, para variar. Passou a chave na porta do quarto e esbarrou nos sons da família reunida na sala. Deslizou em silêncio para a porta dos fundos e decidiu seguir o restante do caminho a pé. A água doce o espiava em silêncio. Ele até sentiu falta do barulho de gente no bar da garagem e do drink que Sérgio preparara para ele na noite anterior. Um rastro de culpa borrava uma parte da lembrança. Tinha fumado maconha ali. Não podia parecer vulnerável. Não confia em ninguém. Tocou a campainha da casa de Jéssica e aguardou. Cruzava os braços, apertando-os no moletom para se esconder do frio. Com o cabelo trançado e roupas caseiras, a jovem atendeu com um sorriso encantador. Daniel entrou e observou, sobressaltado, enquanto Jéssica fechava os 6 trincos pregados na porta. Precaução extra, disse ela com um sorriso falso. Ele anotou aquele movimento na mente e se permitiu ser aliviado por algo mais leve, o clima da casa. Móveis novos, de bom gosto, paredes amarelas e cheias de penduricalhos e plantas. Ali dentro era quentinho como se tivessem acendido uma fogueira no meio da sala. Fiz yakisoba. Você gosta? Perguntou ela. Acertou na mosca, disse ele.
Eu podia ter trazido uma garrafa de vinho, sei lá. Mãos abanando aqui. Ah, não liga pra isso. Na verdade, eu nem deveria ter bebido álcool, disse Jéssica, passando uma das mãos pela barriga. Nossa, verdade. Tinha esquecido. Você não tem uma barriga de grávida. Sem essa, disse ela, revirando os olhos. Minutos depois, ambos jantavam o yakisoba em bowls de porcelana, acomodados cada um em um sofá. Era de camarão e tinha o aroma tão saboroso quanto o gosto. Daniel poderia comer 4 ou 5 vezes mais. Você é um bom cozinheiro? Quis saber ela, puxando o assunto. Sou mais preguiçoso do que cozinheiro. Nem me fala. Tem sido um pesadelo isso. O quê? Cozinhar para mim mesma. Ainda não acostumei. Estou pensando em voltar para casa dos meus pais, porque não tenho um emprego e, bem, meu pai tá me ajudando com o aluguel. Nossa, por que este te contando isso? Daniel deu de ombros. Comeram em silêncio por um tempo. Quando decidiu continuar, ela exibia um sorriso constrangido. Me desculpe por ter te assustado daquele jeito. Toquei a campainha da sua casa do nada. Me convidiai. Parece que tem semanas isso, comentou ele. É estranho que tudo o que eu tinha era o áudio do apóstolo e, até agora não falei com ele. Jéssica desviou o olhar para a jarra com um suco vermelho sobre a mesa de centro. Serviu-se. E você já avançou na investigação? O tempo passa rápido. Daniel deu uma pausa no yakisoba e copiou o gesto dela, servindo-se de suco. Enquanto isso, respondeu, a gente não costuma usar o termo investigação. O que a gente faz é apurar. Nos filmes parece muito fácil, mas não é. Tem horas que, bom, eu não sei se vou conseguir alguma coisa, essa é a verdade. Com certeza vai. Ele duvidava. Às vezes pensava sobre o que ele representava para Mirella, a editora da revista. Nunca receberá um oi no WhatsApp desde que chegará. Também não tinha falado com ela. Afinal, aquela reportagem importava para quem? Teria Mirella apenas o liberado para que ele resolvesse seus problemas pessoais? Sem qualquer interesse na apuração? É estranho investigar a vida de alguém que... Foi difícil encontrar palavras diante de Jéssica. Eu queria dizer que conhecia tudo sobre o Romeu. Sabíamos tudo um do outro. E agora eu tô aqui. 10 anos podem mudar muito uma pessoa. Olha só pra você. Todo mundo nesta cidade parece ter mudado bastante, comentou Daniel, lembrando-se de Camila. Fez uma pausa breve antes de continuar. Posso perguntar uma coisa? Você e o Romeu brigavam? Ela levantou as sobrancelhas, surpresa. Olha, Sim. como qualquer casal. Daniel terminou seu copo de suco com paciência, pensando em como fazê-la falar mais. Eu não tenho um anel de noivado e eu não namoro, disse ele. Quais são as brigas comuns de todo casal? Ela olhou-o durante um tempo. Depois, riu. Ele buscava perfeição em cada detalhe, respondeu ela. Tinha as manias estranhas dele. Manias de organização. E sempre tinha razão. Era muito difícil fazê-lo mudar de ideia. Mas, bom, disso você sabe. Romeu era exatamente como ela descreveu. Um aperto no peito quase silenciou Daniel e fez com que ele pedisse desculpas e fosse embora. Porém, precisava continuar. Ele era depressivo? Ele tinha as dificuldades dele. Ele traiu você? Nunca faria isso. Jéssica abandonou o copo em cima da mesa e agasalhou-se com os braços. Afundou os pés no sofá, pensativa. Nem com o cara da metalúrgica. Oh Yuri. Que merda é essa, Daniel? É sério isso? Só estou perguntando. Não precisa se ofender. Você tá perguntando se o meu noivo me traía com caras. Você disse que ele tinha as dificuldades dele. Que poderiam ser qualquer coisa. Daniel tentou esconder o sorriso. Ela observou-o com um olhar curioso e fez a mesma cara de menina arteira que ele pensou ter visto quando eram crianças e estudavam na mesma sala. Jéssica caminhou até ele e obrigou-o a dividir o sofá. Eu nunca entendi isso de vocês. Um homem gostar de outro. Como é? Daniel franziu a testa, um pouco assustado com a empolgação repentina. Não vem com um tutorial, respondeu ele. Ele desviou os olhos para o suco e virou tudo para dentro. Abandonou as louças na mesinha e cruzou os braços, voltando-se para ela. Piscou as pestanas com velocidade e fez uma cara engraçada. O que quer saber? Ela continuou estudando. Cada centímetro da pele de seu rosto. Ele poderia ter saído com esse Yuri. Sim, poderia. Eu não sei. Ele não era como você. Resolvido. Quer dizer, para ele, ele era. Mas eu não sei. Eu acho que ele se cobrava demais. Ele traiu você em algum desses anos de namoro? Só com você, disse ela sem rodeios. Em vez de esfriar, o olhar entre os dois se aqueceu. Em pensamentos, que eu saiba, disse ela. Você tá tornando as coisas mais difíceis. Por quê? Jéssica ergueu apenas uma sobrancelha. Um magnetismo brincando de atraí-los estranhamente. Eu queria que ele fosse como você, Daniel. Não era um problema para mim, porque eu sabia que ele também me desejava e era incrível. E ele me amava. Amor verdadeiro é algo que se sente. Eu nunca deixaria ele por isso. Daniel não movimentou nada além das pupilas, escrutinando-a. Nunca tinha imaginado um pensamento tão delicado da parte dela. Romeu tinha tirado a sorte grande. Uma mulher atraente e livre. O que mais poderia querer? Nós éramos uma família e, apesar de todos os problemas, nos amávamos, continuou ela. A gente só queria criar o nosso bebê, Daniel.
A gente falava cada vez mais em fugir dessa cidade, mas sempre foi muito difícil para ele se livrar das garras daquele homem. Daniel olhou para Jéssica e não soube explicar para si mesmo, mas, naquele exato momento, enquanto encarava os olhos da jovem, a pele macia de seu rosto e as roupas largadas que escondiam um corpo aquecido, Daniel sentiu o sangue correr para uma área indesejada. Murda. Ela está falando sobre sua gravidez. Pense com a cabeça de cima. Eu nunca tive certeza se o Romeu gostava realmente de caras, confessou Daniel. Tivemos o nosso lance, mas a verdade é que éramos adolescentes fragilizados compartilhando a amizade um do outro. Não significa tanta coisa. E você? Eu o quê? Do que você realmente gosta? Jéssica sabia o que estava fazendo. Seu olhar transformou-se na ponta de um anzol lançado para ele. Ele disfarçou. Balançou os ombros, um tanto constrangido. Pessoas bissexuais não são como traquinas meio a meio. De súbito, Jéssica jogou a cabeça para trás em uma gargalhada gostosa. Daniel sorriu, desejando-a. Não tem uma ordem, falou. Gosto de tudo e de nada. Os dois se olharam até Jéssica deixar de sorrir e morder o lábio inferior. Daniel acompanhou o movimento. Ela fitou os lábios dele. O calor repentino prestes a empurrá-los para mais perto. Quando, acho que você deveria ir, disse ela, olhando para baixo. Daniel prendeu a respiração. O corpo negando e a consciência concordando. Ficou de pé um pouco atordoado, agradeceu pela comida e caminhou até a porta com ela sempre por perto. Depois de uma breve despedida sem toques, ela deu um tchauzinho e disse, obrigada por vir. Ele acenou com a cabeça, mas não verbalizou o pensamento sujo. Poderíamos ter feito um belo homenagem a Trois. Capítulo 24. Água doce. 12 de julho de 2019. O sol da manhã não significava que a noite seria quente. Daniel agradeceu a Deus por ter saído de casa com uma blusa de mangas compridas. Aquela hora da noite, ele caminhava com tranquilidade pela rua mal iluminada. A maioria dos postes tinha suas lâmpadas funcionando. Todavia, a claridade fraca e amarelada dava característica à noturna água doce, lotada de sombras e silêncios. Daniel caminhou sem tirar Jéssica da cabeça. Ela nunca parecerá tão incrível em seu imaginário. Agora em múltiplos sentidos. Imaginou a vida do casal e tudo o que Romeu e Jéssica poderiam viver fora dali num futuro alternativo. Mas, de repente, os pelos de sua nuca se arrepiaram. A sensação não tinha a ver com o frio, mas com o que viu adiante. Um garoto se ajoelhava na frente da calçada sobre um dos paralelepípedos. Em uma das mãos, tinha um pincel grosso que enfiava no balde de líquido escarlate e lambuzava no paralelepípedo com tranquilidade. A canção escapava de seus lábios como um sussurro. Ó, vem afundar seus pecados limpar e a morte outra vez passará. Daniel engoliu em seco. O menino virou lentamente o rosto para Daniel, sorrindo. Você tem medo da noite? Daniel não sabia se prendia a respiração ou se respirava aliviado. Não estava diante de uma alucinação. Aquele era Lucas, seu sobrinho. Estavam a, pelo menos, 5 minutos de casa. Como veio parar aqui? Ele me mandou aquilo. Na escola. O quê? Ele quem? Eu também não queria me batizar. Daniel perdeu-se ao olhar para a tinta vermelha da cor de sangue. De tão bizarra a cena, ele imaginou que acordaria a qualquer instante. Vamos para casa. Agora. Lucas encarou Daniel, decidindo se obedeceria ou não. Optou pelo sim. Com uma mão, carregou o balde de tinta. Com a outra, suja, segurou a mão de Daniel. Os dois caminharam até a casa sem dar uma palavra. Daniel não sabia por onde começar. A quem acordaria? Lavaria o menino primeiro? Mas não precisou pensar em nada, porque, assim que fechou a porta e conduziu Lucas pela sala, ele abriu a boca e começou a berrar como se estivesse sendo brutalmente atacado, acordando a casa inteira. Capítulo 25. Água doce. 13 de julho de 2019. Daniel abriu os olhos, tentando entender onde começava e onde terminava seu sonho. O celular tocava. Rolou pela cama, esticou a mão tingida de vermelho para atendê-lo. Parou por 5 segundos, reparando as crostas de tinta presas entre as unhas. Daniel? Do outro lado da linha, a voz de Mirella tinha um tom urgente. Não recebi nenhum retorno até agora. Você está vivo? Daniel não conseguiu espreguiçar o corpo. Achei que nem estivesse ligando, disse ele, constatando que conseguirá dormir por 2 horas depois de ter engolido os últimos 2 comprimidos antes de deitar. Mas você não tá de férias, disse ela com rispidez. Eu tô pagando para você conseguir uma boa história pra gente. Preciso de um feedback da sua apuração, você sabe. Quando podemos conversar? Mirella não pagava coisíssima nenhuma. Quem fazia isso era Vozes. O comentário fez Daniel se forçar a levantar. Estou perto de ter informações que podem fazer o inquérito ser reaberto. Ela silenciou por um momento enquanto ouvia contar, em linhas gerais, o que já tinha apurado. Daniel ouviu os barulhos das teclas sendo digitadas com velocidade. A mulher trabalhava no sábado. Interessant. Estou pensando. Sua história por si só não é boa o suficiente. Precisa ter o tom da Vozes. Sei disso. Estou apurando. Quero voltar para São Paulo até a metade da semana. Ela riu, mas, paradoxalmente, o tom de voz ficou ainda mais afiado. Como assim? Eu acho que você não está entendendo. Não tá pensando em voltar para cá sem a história completa, né? Não sou a única que conta com a reportagem.
Você já está no local. Vai precisar de mais tempo para trabalhar. Mirella fez uma pausa para Daniel absorver a urgência do tema. Ele se levantou da cama, nervoso. Deu passos até a janela e viu uma viatura da polícia lá embaixo. Será que estavam ali por conta do que havia acontecido de madrugada? Você insistiu que daria caldo, disse ela. E eu até acho que dá. Mas você precisa encontrar alguma coisa a mais, e no tom da revista. Não quero me prolongar aqui. Eu só quero que você faça o seu trabalho. Um bom trabalho. Eu odeio homem sem honra, Daniel se lembrou. Vou te dar o que você quer. Já falou com o tal do padre? O silêncio de Daniel imprimiu desconfiança em Mirella quando ela disse. Se cometemos um erro e não tem uma história boa o suficiente aí, eu quero ser avisado o quanto antes, entendeu? Eu preciso ir, eu também. Tenho um babado sobre o secretário de comunicação da presidência para resolver. Tá acompanhando as notícias? Ele deu de ombros. Estou em outro mundo, assumiu ele. Ela digitou mais. Daniel ouviu o barulho de alguém batendo na porta e ela mandando a pessoa entrar. Ela falou com a pessoa por alguns segundos, depois voltou com um sussurro urgente. Ok. Qualquer coisa, me liga. E lembre-se, trabalhamos com provas. Consiga a minha história.